Uma boa noite, queridos irmãos, companheiros de jornada. É muito bom mais uma vez estarmos aqui nesta noite abençoada para podermos trabalhar em favor daqueles que necessitam. Vamos pedir nesta noite aos nossos mentores espirituais a espiritualidade que rege, que coordena todo este trabalho que fazemos nas quartas-feiras, que possamos estar sempre atentos e preparados para atender os que nos chegam no desespero, na tristeza, na angústia, na dúvida, que possamos ter palavras o suficiente para esclarecê-los de que esse momento que o planeta Terra vive, de dúvida, de assombro, está sendo regido pelos espíritos benfeitores, pelo nosso irmão maior, Jesus, que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Por mais, muitas vezes, doloroso que isso seja, tudo isso se faz necessário e é para a nossa evolução espiritual. Então, pedindo licença a esses companheiros, vamos dar início a esse aprendizado, a esse evangelho, com a oração que ele, o nosso irmão maior Jesus, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos para a explanação do Evangelho com o nosso querido companheiro Caradori. Uma boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, nosso Evangelho de Passe. Todos aqueles que nos ouvem aqui fazendo os trabalhos virtuais, eles se beneficiarão partindo do princípio que ouve, entende e também procuram vivenciar este Evangelho que é distribuído. Indo com essa intenção, nesse momento, 20 horas, nós estaremos receptivos a receber aquilo que precisamos. Não precisa nem pedir. O Pai sabe da nossa necessidade e o trabalho foi feito para isso. Passe à distância, doutrinação à distância. Para começarmos isso, tivemos aqui a abertura do nosso companheiro, que eu agradeço, que Deus abençoe ele ou ela que fez. E nós vamos prosseguir na lição, ver qual a lição que nos é trazido, sempre voltado à nossa educação moral, aos ensinamentos, e só tendo uma origem, a Bíblia. Mas não a Bíblia somente teórica, mas a Bíblia aprendida e praticada em condições de nós possamos, então, administrar nossa vida com a experiência que ela nos traz, nos dá a oportunidade de lidar com a dor e o sofrimento. Hoje, se pode ver que há muitas pessoas tranquilas passando. Outra não está nem aí, nem sabe o que está acontecendo. Outras que nós vemos sofrendo terrível depressão. Se você analisar, você vai ver que aquele que está mais tranquilo, cuidando, usando máscara, tomando cuidado, paciente, não se queixando, não se lamentando, não vendo o lado ruim, mas vendo que a vontade do Pai é alguém que entendeu os ensinamentos, é muito mais tranquilo para passar por esses momentos. Então, nós vamos ver hoje a lição que nos caiu para agora de noite, se preparando, porque todos receberão paz, todos receberão o benefício necessário e segundo o merecimento de cada um, porque isto é feito pela espiritualidade superior. Não é nós que escolhemos, porque tem que se ver mérito, tem que ver
Qual o proveito que faremos da nossa recuperação, que muitas vezes recupera e sumimos do mapa, né? Em relação aos ensinamentos, e isso daí, então, o Pai já sabe que nós vamos fazer, nos dará segundo aquilo que Ele acha que merecemos. Vamos, então, ver a lição. Fala sobre dinheiro, que é um dos grandes males do universo, ou melhor, do planeta Terra, porque lá tem um planeta evoluído, nem dinheiro tem mais. Mas no planeta nós dependemos dessas transações, né, comerciais, aposta do dinheiro. O dinheiro em si, meus irmãos, não é ruim. Nós vamos aprender hoje. Ele é benéfico desde que você saiba usá-la. Porque se houver ambição, egoísmo e usar dele com poder para dominar o mundo, é mau uso. Isso não significa que tem que dar para todo mundo o dinheiro. Não, você pode fazer dele algo útil, não só a você, a outras pessoas que beneficiarão com aquele uso que você faz desse dinheiro. Uma empresa ter uma empregada, pagar direitinho, não ver aquele lado de oportunismo, de tirar o máximo que puder em favor próprio. Enfim, tudo isso daí, o dinheiro aí pode nos trazer grande benefício, porque é um instrumento de nosso progresso, como pode nos prejudicar por muitas e muitas encarnações, porque o mau uso dele gera uma sequência de problemas na nossa vida espiritual, tendo que retornar para reparar cada um que prejudicarmos por causa desse vício da ambição, do dinheiro, do poder. Vejamos aqui então a lição de hoje, é a lição 57 do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala dinheiro. Veja bem, é importante, porque há exemplo lá que Jesus deu, como nós, né? Mandamos outro ler e explicar para nós, não aprendemos? Falta em nós essa certeza absoluta que deve ser adquirida individualmente, mas temos lá as histórias, nós vamos ver, ouvir agora, ajudado por Emmanuel. Então nós vamos no livro de Timóteo, né? Paulo que escreve a Timóteo, perdão. É uma carta que Paulo escreve ao Timóteo, orientando ele a respeito do dinheiro, que já era um problema na época, aliás, maior do que hoje. Então vejamos, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, afirmativa de Paulo, hein? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muita dor. Essa é que Paulo falava. Podemos ver hoje muitas vezes se usa uma instituição religiosa para arrecadar, chama de dízimo, chama disso. A própria igreja, muitas vezes católica, sofreu com isso. Hoje o poder econômico é um dos maiores que tem na terra da igreja católica, como de outras religiões. Meus irmãos, pense, reflita, qual foi a intenção daquilo? Com quem foi realmente repartido? Com as mesas vastas de alimentos, de vinho, ou muitas vezes de outras coisas? Com o poder de dominar o mundo? Com o que foi utilizado mais isso? Quando tanto sofre, quando tanto não tem casa, quanto tempo não tem educação, que nós que como entidade religiosa poderíamos oferecer a essa humanidade, muitas vezes carente. Mas o que fizemos disso? É preciso refletir, meditar sobre esses comportamentos que tão comum hoje no dia a dia. Vamos então à lição aqui, agora por Emmanuel. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos Jesus, o mestre, em contato com o assunto, contribuindo assim para que nossa compreensão se dilate, ele próprio falando sobre o dinheiro, recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época que Jesus aqui estava, com a efígie, a imagem do imperador romano, recomenda que o homem dê a César, porque aquela moeda é de César, é do mundo, e o que é de César, dar a ele.
Quer dizer, aquilo é dele. Então, ele trabalha aquilo em seu benefício e do próximo. E assim exemplificando Jesus o respeito às convenções construtivas e os meios que nós temos na Terra para evoluirmos. Numa das suas mais lindas parábolas, lembre-se dessa que é muito importante, que poucos procuram lembrar porque se compromete, né? Emprega o símbolo de um dracma perdida, uma moedinha. Naquele momento, no movimento do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva, recordando rapidamente, estava Pedro e Jesus vendo ali as pessoas oferecer a sua dádiva àquela instituição religiosa da época. Então apareceram reis carregados de joia e ali depositaram, imaginaram que eles seriam salvos na vida. E apareceu uma velhinha que só tinha uma moeda. Ela pôs aquilo. Pedro, sem perceber, mas ela só deu a moeda. Ele falou também, é a única que ela tem e deu. Agora eu quero saber, quem é que de nós dá tudo que temos? Não, queremos mais. E voltando, assim, nós vemos aqui a história da viúva, recordando, evidentemente. O dinheiro não significa o mal, diz Emmanuel. Todavia, o apóstolo gentil que nos esclarece que o amor do dinheiro, né, Paulo de Tarso, é a raiz de todos os males pelo mau uso que fizemos. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, se ele é rico ou é pobre, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais que é o dinheiro. Porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho, o poder, a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano se instalam nas almas, compelindo a desvio da luz eterna do Evangelho, porque com dinheiro ele faz tudo, não precisa nem de Deus. O dinheiro que te vem à mão, meus irmãos, pelos caminhos retos e honestos do trabalho, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é o amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderá a Deus pela direção, pelas diretrizes que lhe derem, cada gesto benéfico ou mal que programamos, a de si mesmo, se materializar essa força que é o dinheiro, benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Significa que se fizermos um mau uso, comprometeremos sim muitas encarnações. E se vê hoje aí a miséria no mundo, não é por acaso que nós vemos pessoas sofrendo, muitas vezes no degrau da igreja, se esmolando. São um mau uso do passado que nós fizemos, geralmente, não é todo, por favor. Então, isso, quem é que não sabe disso se ele for um verdadeiro cristão? Portanto, deveremos, já que somos cristãos, como diz de boca cheia, fazer um bom uso para não ter surpresa quando retornarmos no julgamento para receber os benefícios segundo as obras. Muita paz, que Deus abençoe a todos.